Olá, boa noite a todos, todas e todes. Agora vamos com a última aula da professora Gabriela Marques, né? Passo a palavra agora para ela, sem mais delongas. Olá, boa noite para todo mundo. Boa noite, Carlos, Agnês, Rodrigo, Matheus, que estão aqui no Google Meet, mas principalmente oi aí, boa noite a todos aí do YouTube. Então, deixa eu começar compartilhando minha tela. Espero que vocês consigam. Vou desligar aqui minha câmera. Acho que agora vocês conseguem ver, certo? Sim, tudo Então ok tá. aqui. Bom, então depois dessa aula aí maravilhosa, inspiradora do Rodrigo, a gente vai proceder aí com os tópicos, né, que eu estava debatendo na aula anterior, ontem. Então, o Rodrigo acabou de mostrar aí para a gente a evolução, né, das perturbações de densidade do universo. Ontem também a gente discutiu um pouco, embora o Rodrigo abriu aí com um pouco mais de cautela, cuidado, paciência. Então, assim, muito obrigado, Rodrigo, por ter mostrado esse passo a passo aí com mais detalhes, maior nível de detalhe, né? Acaba que numa apresentação de 1 hora a gente acaba tendo que correr aí com os passos, com passo a passo. Mas então ontem a gente viu aqui uma discussão qualitativa, pelo menos, de como que essas perturbações crescem em diferentes fases, né, de dominância de diferentes componentes do universo. E aí a gente começou a falar aqui um pouco sobre como que a gente pode testar essas duas quantidades, geometria e crescimento, né, no universo, usando traçadores da estrutura em grande escala. E aqui eu comecei a falar um pouco sobre destacar, né, lentes gravitacionais fracas, porque é o efeito que eu gosto muito. E aí a gente começou a dar início a falar um pouquinho sobre ferramentas estatísticas que a gente aplica em dados, né? E aí aqui eu dei um destaque para o espectro de potência, ou a função de correlação de 2 pontos, já que é um estimador muito importante, principalmente para campos gaussianos, né? Porque é através do espectro de potência e da correlação de 2 pontos, se os campos forem gaussianos, a gente consegue descrever completamente as propriedades estatísticas, né, desses campos. Então, foi o exemplo que a gente deu, só para relembrar aqui, né? A gente conseguia visualizar mapas que são visualmente distintos, né? A gente consegue ver estruturas aqui bem demarcadas, bem diferentes em cada um deles, embora todos eles tenham a mesma função de densidade de probabilidade. Então, só com a função de densidade de probabilidade a gente não seria capaz de enxergar toda a informação estatística, né, embora aqui a gente veja que essas distribuições são gaussianas, mas o espectro de potência fornece uma forma, né, da gente enxergar as propriedades estatísticas aqui desses campos. Então, de fato, o espectro de potência desses campos são bem diferentes, né? E aí a gente consegue distinguir ali a diferença entre eles. E aí, voltando ao falar sobre lenteamento, né? A gente começou a falar sobre lenteamento fraco de galáxias, como que definia, como que a gente estudava esse efeito, né? Em termos de quais quantidades que seriam relevantes. E aqui eu destaquei esse termo aqui que a gente chama de convergência e os gamas, né, que são o cisalhamento, que dizem como nada mais é do que como que a imagem ela é deformada em termos dos eixos Y e X ou magnificada, né, ou demagnificada com relação à imagem original. Então, toda vez que eu for falar de lenteamento, eu vou acabar perpassando por um desses dois termos, ou convergência ou cisalhamento, mas aí, então, eu queria que vocês relembrassem, memorizassem que nada mais é do que o aspecto observacional, o que a gente observa desse efeito, né? O mapa que a gente tem ali para estudar, para, enfim, extrair informação estatística. E aí, bom, relembrando então aqui o último passo anterior, né? A gente também falou lá na primeira aula sobre uma história aqui do tempo, em que a gente tinha a radiação cósmica de fundo como sendo o nosso limite observacional em termos até onde o universo não era opaco, né? Então é o nosso limite aqui de onde a luz começa a se propagar no universo. E aí sim a gente consegue ter informação.
tá? E aí a Camila falou um monte aí pra gente ao longo desses dias sobre a importância de estudar a radiação cósmica de fundo, né, para a cosmologia, o quanto que a gente consegue atribuir propriedades físicas do universo através da radiação cósmica de fundo, tá? E aí, conectando a radiação cósmica de fundo com efeitos de lentes gravitacionais, de fato, essa radiação, esses fótons que vêm lá do início do universo, eles não se propagam em linha reta, né? Eles não vêm exatamente em linha reta, diretamente lá do início do universo, numa fase bem primordial mesmo, até a gente, porque a gente tem galáxias no meio do caminho, né, ao longo da linha divisada, aglomerados de galáxias, tem toda a estrutura em grande escala aí que a gente viu que é originada por conta dessas perturbações, né, que geram, né, efeito gravitacional nesses fótons, né, então os fótons da radiação cósmica de fundo, da mesma forma que as galáxias sofrem efeito de lenteamento, a radiação cósmica de fundo também sofre lenteamento. Então, aqui da Terra, quando a gente tem um experimento, ou via satélite, né, igual foi o Planck, ou um experimento de solo, igual as antenas lá no deserto do Atacama fazem, detectam a radiação cósmica de fundo, a gente, na verdade, detecta a radiação cósmica de fundo lenteada, tá? CMB lenteada. E o que isso quer dizer? Quais são as consequências de ter uma CMB lenteada, né, após sofrer esse efeito de lenteamento? Então, para ilustrar o que o efeito de lenteamento faz no mapa de CMB, aqui a gente tem mapas, tá? Um pedaço de um mapa de temperatura da radiação cósmica de fundo, e os dois outros mapas correspondem a mapas das componentes de radiação, tá? Chamados modo E e modo B, que a Camila acho que comentou um pouquinho também sobre isso. E aí, você pode reparar que aqui a gente tem uma coisa muito especial. O modo B, ele não foi detectado ainda, tá? De fato, é o próximo, um dos maiores objetivos científicos da próxima década, dos próximos experimentos de radiação cósmica de fundo, é detectar esse modo B de polarização, porque esse mapa, se a gente observasse alguma coisinha aqui, né, que aqui eu estou considerando que é zero, seria originado, se for de origem primordial, né, por um tipo de perturbação muito particular, tá, gerada por ondas gravitacionais primordiais lá no início do universo, tá? E então seria uma assinatura, uma forma de estudar a assinatura dessas ondas gravitacionais primordiais através da detecção desse modo B, tá? E por sua vez, essas ondas gravitacionais primordiais, elas estariam diretamente ligadas a como a inflação, né, como que a inflação ocorreu no universo. Então, o próximo, o grande, eu acho que eu me arrisco a dizer que vai ser se detectado, de fato, esse modo B vai ser o próximo Nobel aí para cosmologia, se não forem descobertas outras coisas interessantes antes, tá? Porque realmente vai mudar muito a nossa concepção sobre o universo, tá? A detecção desse modo de polarização. Mas, por enquanto, a gente não detectou ele ainda, ele é um sinal, se existir, vai ser muito fraco, né? Então é difícil em termos observacionais, né, de construir um experimento possível de detectar esse sinal bem fraco. Então, por hora, eu estou considerando que não tem sinal esse modo B de origem primordial não existe. Então, por isso que meu mapa aqui ele é todo verde, né, uniforme. Em contrapartida, a gente tem aqui a temperatura e o modo E, né, com flutuações flutuações, né, que a gente consegue ver e discutir um pouquinho lá na primeira aula também. Então, isso seria o que a gente observa se não considera o efeito de lente, tá? De lenteamento. A gente teria esse cenário aqui para temperatura e polarização. Se a gente considera o efeito de lenteamento, eu não sei se vocês conseguem ver o não lenteado para o lenteado, a diferença. Existe uma pequena alteração, uma pequena distorção em cada um desses mapas, né? Na temperatura e no modo E. A gente consegue ver que as manchinhas, elas são deslocadas, né, na posição, e algo muito especial acontece aqui no modo B, né, anteriormente a gente não tinha sinal nenhum, e agora, depois do efeito de lenteamento, a gente passa a ter sinal, esse mapa passa a ser não nulo, né, e isso acontece porque o lenteamento faz com que o modo E
né, parte do sinal que a gente observa no modo E seja vazado, como se fosse um vazamento mesmo de torneira, sabe? Então, parte do sinal desse mapa, ele vaza para cá, acoplado também com a informação aí da estrutura em grande escala, por conta do lenteamento. Mas, enfim, você tem um sinal não nulo no modo B. Então, é muito importante, se a gente quiser entender, detectar, né, esse modo B de origem primordial, de ondas gravitacionais, é muito, muito importante, é fundamental a gente entender o efeito de lenteamento para dissociar o que é de origem primária, né, primordial, o que é a origem secundária causada por um efeito, quando eu chamo secundária, né, seria um efeito gerado ao longo da linha divisada, né, desde depois da radiação cósmica de fundo se desacoplar. Então, é muito importante entender como que esse efeito de fato contamina, né, esses mapas de temperatura e polarização da radiação cósmica de fundo. E aí, bom, como eu comentei, então o lenteamento na radiação cósmica de fundo gera essas pequenas alterações aqui no mapa, né, a gente consegue ver, mas ele também altera as propriedades estatísticas da radiação cósmica de fundo. Então, se a gente lembra lá da definição de espectro de potência, né, que a gente comentou lá um monte, que era importante para vincular como que fótons e matérias se comportavam no início do universo, a gente vê aqui que o espectro de potência da radiação cósmica de fundo, ele é alterado por conta também do efeito de lentes. Então, se a gente imagina esse gráfico aqui, essa barra de cor, essa escala de cor, como se fosse um volume que a gente consegue abaixar e aumentar a quantidade de nível, né, o nível de lenteamento, né, como se isso aqui fosse a intensidade mesmo do lenteamento, a gente observaria essas mudanças aqui no espectro de potência, tá? E isso acontece não de uma maneira independente, porque o lenteamento, ele correlaciona modos, né, multipolos, escalas, que antes não estavam correlacionados, mas pelo lenteamento eles acabam se correlacionando. Então, esse ponto aqui, ele vai depender desse, que vai depender desse, e assim por diante. E outra coisa que eu queria também destacar é que esse efeito de lentes, se vocês conseguirem ver aqui essa escala de amarelo para o azul, as mudanças maiores acontecem ao passo que a gente vai indo para o final desse gráfico, que significa que a gente está olhando as estruturas bem pequenas no céu. Então, a gente fala que o lenteamento ele é mais eficiente, ele é mais eficaz nas pequenas escalas, né, na radiação cósmica de fundo, tá? Então, quando eu falo que o lenteamento ele gera essa correlação entre os diferentes modos, matematicamente lá no nosso espectro de potência, eu posso escrever dessa forma, tá? Se anteriormente a gente pegava a correlação entre dois pontos no mapa de temperatura, por exemplo, a gente tinha lá num certo L, tá? E correlacionava com outro L completamente diferente, sem o efeito de lenteamento, esse valor seria igual a zero. Mas depois que que os fótons da radiação cósmica de fundo são lenteados, esses elementos, esses valores aqui dessa correlação, não só não vão ser zeros, né, porque vão existir elementos fora da diagonal principal, né, em outras palavras é isso que eu quero dizer, mas esses elementos, esses valores diferentes de zero, eles são proporcionais ao potencial de lentes gravitacionais, que é o potencial de lentes que gera, né, é responsável por esse efeito. Então, é muito legal, porque ao mesmo tempo que isso é uma contaminação, né, a gente não quer que isso daqui altere o espectro de potência da radiação cósmica de fundo, porque senão toda a nossa análise estatística, ela vai ser enviesada, né, a gente vai medir lá a quantidade de matéria escura, energia escura, todos os parâmetros cosmológicos de uma maneira errada mesmo, se a gente não levar em consideração esse efeito de lentes, mas, ao mesmo tempo, a gente pode usar como o lenteamento atua sobre a CMB para reconstruir o potencial de lentes. E então é isso que é exatamente que é feito, tá? É utilizada essa propriedade aqui, tá? Para reconstruir um mapa do potencial de lentes gravitacionais, tá? Então esse mapa bonito aqui, ele é um mapa de lentes gravitacionais reconstruído com os dados do satélite Planck. E a gente pode pensar nesse mapa, a grosso modo, como uma projeção bidimensional de toda a massa, toda a matéria, né, que influencia, consequentemente, gravitacionalmente,
no nosso universo observável, tá? Então, é uma projeção bidimensional de toda a matéria ali do universo observável. Então, vocês conseguem imaginar o quão potente isso é para a cosmologia, porque através desse mapa a gente consegue tentar separar o que é um efeito da radiação cósmica de fundo primário e secundário, por exemplo, para encontrar o sinal de ondas gravitacionais primordiais lá no modo B, mas também como ele depende, ele pode ser pensado como uma integral ao longo da linha divisada, que depende de fatores de distâncias no universo, né, que está ligado com geometria, e do potencial gravitacional ao longo da linha divisada. Então, a gente consegue, tem muita informação aqui sobre a estrutura em grande escala, tá? Então, é possível, então, utilizar isso para restringir parâmetros cosmológicos, testar energia escura, gravidade modificada, massa dos neutrinos também, tá? É bem sensível. E também restringir a amplitude das flutuações lá de matéria que a gente estava comentando ontem, tá? Então, através do estudo desse efeito, é muito frutífero para a gente restringir cosmologia. Então, por exemplo, aqui é só, se a gente tira o espectro, vem aqui nesse mapa e faz a correlação de 2 pontos que a gente discutiu ontem, né, ou no espaço de Fourier seria o espectro de potência, a gente consegue ver que dependendo da quantidade da massa de neutrino, aqui eu não me lembro, eu esqueci, desculpa, peço perdão, que a escala de cor não saiu daqui, agora que eu reparei, mas aqui as escalas de cores significa que seria uma massa muito pequena para uma massa muito grande, tá? Saindo do preto para esse vermelho. Então, dependendo, por exemplo, da massa do neutrino, da massa total dos neutrinos, esse espectro de potência desse mapa, ele vai ser bem diferente, né? Bem sensível. Então, é uma das aplicações, só queria mostrar, assim, uma das aplicações. Como eu falei, também é muito sensível a parâmetros cosmológicos, então o que é feito na literatura é, às vezes, adicionar esse dado de lentes, por exemplo, aos dados de radiação cósmica de fundo, né, como, por exemplo, esse azul, para vincular melhor os parâmetros cosmológicos, comparado, por exemplo, essa curva aqui em azul, que é com lente, né, com efeito de lentes, sem o efeito de lentes em vermelho aqui no fundo, né, a gente pode ver que a curva azul ela é mais restrita, ela é mais apertadinha, então a gente impõe melhor vínculos nos parâmetros cosmológicos, principalmente aqui no parâmetro de densidade de matéria e na flutuação na amplitude, né, da flutuação de matéria. Bom, e aí você pode estar pensando, né, eu falei aí sobre, então, o efeito de lenteamento das galáxias, a gente tem aqui uma galáxia no fundo, né, uma galáxia localizada lá, bem distante, emitindo fótons e sendo distorcida pela estrutura em grande escala, né, e a gente consegue detectar isso usando telescópios no óptico, por exemplo, esse daqui que é o Hyper Supreme Cam Subaru. E aqui a gente tem a radiação cósmica de fundo, os fótons sendo defletidos, né, pela mesma estrutura em grande escala, pela mesma distribuição de matéria, e a gente pode detectar isso via experimentos de CMB, né, seja o Planck, que, enfim, terminou já de coletar os dados, mas no passado, né, uns anos atrás foi o Planck, hoje em dia esses experimentos de solo. E aí, a gente falou lá da correlação de 2 pontos, né, que é o quê? Pegar uma régua, né, achar, dado um ponto no mapa, achar a probabilidade de achar um segundo ponto em diferentes, e repetindo essa operação utilizando diferentes tamanhos de régua, né, diferentes escalas. E aí, por que não a gente correlacionar essas duas coisas? Ao invés de fazer uma análise usando um dado único, né, a gente pega o dado de lentes de galáxia e pode correlacionar fazer a correlação de 2 pontos, né, ou o espectro de potência cruzado, com o mapa de CMB, de lenteamento da CMB, né, então, por que não fazer isso? Mas aí, antes, a gente tem que entender, afinal, por que eles estariam correlacionados, né, porque a gente sabe também que correlação não necessariamente significa uma interpretação física, né, por exemplo, existe uma correlação entre o consumo de queijo mussarela e o número de doutorados em engenharia civil, né? Essas duas quantidades se correlacionam. E não necessariamente
tem uma interpretação, um motivo físico para isso, tá? Então, antes de proceder aqui, eu preciso falar por que eles estariam correlacionados e qual física, qual informação a gente pode restringir a partir dessa correlação cruzada entre esses dados, né? Por que isso é vantajoso e interessante? Bom, então, de fato, primeiro a gente tem que entender como que essas quantidades podem ser escritas. A primeira delas, né, as duas, na verdade, ambas as convergências, tanto a convergência de galáxias quanto a convergência da radiação cósmica de fundo, e aqui eu estou usando o termo convergência como aquele capa lá da matriz que eu mostrei há uns slides atrás, essas duas quantidades são uma projeção, tá, ao longo da linha divisada, do mesmo contraste de densidade de matéria delta, que o Rodrigo e a gente estava falando aí, eu falando ontem e o Rodrigo hoje, né? Então, a gente tem aqui esse fator W como sendo pesos diferentes, dependendo da observável, tá? Para a radiação cósmica de fundo, esse peso é escrito dessa forma, então a gente tem dependência aqui dos parâmetros cosmológicos, né? E esses termos aqui são distâncias, tá? Eu estou considerando o universo plano por simplicidade, mas distância comóvel. E o de galáxia, o peso da galáxia, ele também depende desses parâmetros cosmológicos, mas aqui ele tem aqui uma independência da distribuição do redshift do nosso survey, né, do nosso levantamento de dados. Então, e esses pesos aqui, se a gente faz um gráfico deles, eles podem ser pensados como a eficiência desses efeitos ocorrerem, tá? Então, por exemplo, aqui para um levantamento de dados que tem galáxias até mais ou menos a redshift igual a 1, esse seria o peso aqui, a eficiência do lenteamento de galáxias, tá? Em laranja, enquanto que em azul é o peso, né, a representação gráfica do peso, a eficiência do lenteamento da radiação cósmica de fundo. Então, a gente pode ver que enquanto que o de galáxias depende da eficiência também do levantamento, né? Ele decai aqui, dependendo da cobertura da nossa, até onde o nosso telescópio é capaz de mapear as galáxias, a radiação cósmica de fundo aumenta com redshift. De fato, o pico dessa função ela vem aqui mais ou menos em redshift igual a 2, tá? Mas, de fato, essas duas quantidades aqui têm uma sobreposição, né? A gente consegue ver que elas se encontram. Então, elas devem, de fato, serem correlacionadas de alguma maneira, tá? E aí, se a gente escreve a correlação cruzada, ao invés de, então, calcular o espectro de potência de um único mapa, de uma única observável, a gente calcular a observável cruzada desses dois mapas, tá? A correlação cruzada, melhor dizendo, essa seria a função matemática, tá? Não se preocupem se eu estou colocando muita equação, eu só queria, assim, com isso, mais vocês terem uma intuição sobre o que está acontecendo, tá? Também para não deixar um formalismo muito solto. Então, aqui a gente tem que a correlação cruzada entre o efeito de lenteamento de galáxias e o efeito de lenteamento de CMB, ele depende do espectro de potência da matéria, então depende muito aí de cosmologia, mas também ele depende dessa multiplicação aqui desses dois pesos, né, dessas duas eficiências. Se a gente coloca, então, adiciona nesse gráfico essa multiplicação, seria representado aqui por essa curva aqui tracejada, tá? E aí, olha que interessante, pelo menos eu acho muito interessante isso, porque na galáxia, enquanto a gente só conseguia cobrir galáxias aqui no máximo de eficiência, até redshift aproximadamente 0,3, alguma coisa em torno disso, aqui a multiplicação desses dois pesos faz com que o pico seja em um redshift maior do que o de galáxia sozinho, tá? Então, a gente tem aqui o pico aproximadamente 0,6 por aí. Então, através da correlação cruzada, é possível a gente testar o universo em redshifts intermediários, né? O que quer dizer que a gente testa em redshifts maiores do que o possível apenas com um levantamento de galáxia, tá? E isso é uma característica muito legal, né? Uma sonda, é uma forma de sondar o universo em mais altos redshifts,
com o mesmo levantamento de dados. É quase que um bônus, assim, na minha opinião. Então, qual é a vantagem, né, de fazer análises, implementar essa ferramenta estatística, né? Porque a gente pode sondar esse universo em redshifts um pouco maiores, né, intermediários, e aí, como a gente tem dados provenientes de instrumentos diferentes, e a gente está fazendo correlação cruzada entre eles, essa análise ela é muito menos sujeita a viés assim, instrumental, a efeitos sistemáticos que a gente não entende tanto por conta do instrumento, uma vez que ruído, a princípio, tá, de instrumentos diferentes não devem se correlacionar. Então, através desse método, a gente é uma forma também bem importante de verificar resultados aí que levam a análises com espectro de potência usando um mapa único, tá? Porque a gente pode testar esses efeitos sistemáticos. E aí eu comentei ontem também sobre algumas tensões em cosmologia, né? Uma delas é a amplitude das flutuações de matéria, da matéria, o sigma 8. E aí, com isso, né, se a gente tem uma forma de testar o universo um pouco menos sensível a efeitos sistemáticos, isso também é uma outra forma de testar essas tensões, né, a origem dessas tensões, tá? Então, aqui eu queria, a cada fala, assim, a cada exemplo do que eu me propus aqui a explicar de ferramenta estatística, eu queria dar uns exemplos bem rápidos, só para vocês entenderem que na área, né, tem se publicado, tem se feito isso, tem aplicações aí vastas e atuais, né? Então, eu separei alguns exemplos aí para alguns casos, separei exemplos que eu estou envolvida, porque fica mais fácil de falar sobre o trabalho, tá? Mas tem muito mais aí na literatura. Então, esse daqui, um exemplo desse tipo de correlação cruzada que a gente consegue extrair cosmologia, foi nesse trabalho aqui que a gente fez, né? Onde a gente realizou uma correlação cruzada entre esse mapa, né, do satélite Planck. Então, esse mapa aqui ele é reconstruído usando dados de temperatura e polarização de CMB do Planck. E vocês podem ver, ele tem uma grande cobertura aqui do céu, essa região aqui em cinza é a região que é o plano da galáxia, né, que a gente coloca uma máscara aqui para evitar contaminação, com o dado desse levantamento aqui, chamado Hyper Supreme Can-Subaru, que é um levantamento de Wiki-Lensing mesmo, de lenteamento fraco, tá, de galáxias. Subaru, ele é uma câmera, esse nome, né, Hyper Supreme Can, é o nome da câmera que fica localizada no telescópio Subaru, no Havaí. Subaru é a única palavra em japonês que eu sei, então eu sei que Subaru significa Pleiades em japonês, esse é um levantamento japonês, principalmente, tá? O legal desse catálogo, desse levantamento, é que ele tem muita galáxia, ele tem aproximadamente 12 milhões de galáxias, tá? Isso tem uma densidade a cada minuto de arco ao quadrado, a gente tem cerca de 25 galáxias. Isso, para os dados atuais, é um levantamento profundo, de fato, ele é o levantamento mais profundo do estágio 3, o chamado estágio 3 aí de levantamento de galáxia até o momento. No futuro muito próximo, a gente vai ter levantamentos aí de lenteamento fraco bem mais profundos, mas no momento esse é o mais profundo que a gente tem, tá? Que tem maior número de galáxias por minuto por minuto de arco. E aí, aqui é só para vocês terem uma ideia que, na verdade, esse levantamento, embora ele tenha muitas galáxias, são regiões bem pequenininhas no céu, tá? Aqui a gente tem um mapa mapa de lentes gravitacionais do Planck, né? No fundo, aqui ele está em uma coordenada diferente, também numa escala de cor diferente, mas aqui é a coordenada equatorial, por isso que o plano da galáxia está aqui. Mas aí a gente tem esses campos aqui bem pequenininhos, tá? Que são os campos do HSC, tá? Que é esse Hyper Supreme Can-Subaru, o survey, né? Então, no total, a gente tem só 137 graus quadrados no céu, em 6 regiões diferentes, mas como o levantamento é bem profundo, a gente consegue fazer uma análise aí cosmológica, tá? E, de fato,
as galáxias aqui desse levantamento, eles cobrem essa faixa de redshift de 0,3 a 1,5, tá? E aí, como eu disse, mesmo que o levantamento às vezes tenha, as galáxias cubram até um redshift médio, por exemplo, de 0,8, a correlação cruzada, através da correlação cruzada, a gente consegue ir um pouquinho além, né? Então, a gente cobre, na verdade, galáxias até redshift 1, né? Na média, o redshift médio. Então, é uma das propriedades legais, assim, de análise de fazer correlação cruzada, tá? Bom, então aqui, brevemente, só para mostrar o resultado, qual é a cosmologia que a gente extrai disso, né? Bom, então, esse é o espectro de potência cruzado, tá? Que a gente encontra dessas duas quantidades. Então, a gente tem aqui os pontos variando aqui para cada um dos 6 campos diferentes do HSC. E, bom, como vocês podem ter notado, as barras de erro são grandes ainda, né? Então, em 2021, esse tipo de correlação cruzada ainda é muito difícil de você conseguir um sinal com uma precisão muito alta. Então, o que é feito, né, para você restringir cosmologia? A gente faz uma predição teórica com base naquelas equações lá que eu mostrei nos slides anteriores, de acordo com o modelo, no caso aqui a gente faz com o modelo lambda CDM, mesmo, representada por essa curva aqui em preto, tá? E aí a ideia é que uma vez que a gente tem uma predição teórica, a gente pode comparar dado com essa predição teórica, parametrizando por uma amplitude, tá? Se essa amplitude ela for igual, consistente a 1, significa dizer que meus parâmetros, os meus dados, eles estão em concordância com a predição teórica. E se forem diferentes de 1, tá? Quer dizer que tem alguma coisa ali variando com relação ao modelo fiducial lambda CDM. De fato, a gente acha um resultado consistente com 1, tá? E com sinal ruído de aproximadamente 3,1 sigma. E tudo isso aqui era para mostrar que na literatura, de fato, isso tem sido feito, né, em um estágio que eu considero rápido, né? Esse é um resumo de análises feitas desse tipo de correlação cruzada nos últimos 5 anos, tá? Então, a primeira detecção foi 5, 6 anos atrás, né? Em 2015, 6 anos já, meu Deus, quase 7, na verdade, eu tô ficando velha, tô falando recente, mas já quase uma década daqui a pouco. Mas, assim, é uma área de atuação na cosmologia relativamente recente, né? Um tipo de análise recente, porque a gente está numa era de muitos dados de diferentes levantamentos, né? Então, esse daqui, então, foi o resultado que a gente encontrou, comparado aos outros, desde que a gente fez esse trabalho aqui ano passado, foi publicado esse outro aqui, por isso que eu adicionei a mão, mas, dadas as barras de erro, né, todos eles, exceto esses primeiros aqui, eles estão eles são consistentes com amplitude igual a 1, igual a lambda CDM, pelo menos comparado ao nível de incerteza que a gente encontra, né? Mas a predição é a gente tentar, com os levantamentos futuros aí, que eu vou comentar um pouquinho, encurtar essa barra de erro, então testar esses modelos, o modelo lambda CDM, a nível mais sensível, tá? E aí, outra aplicação da correlação cruzada entre lentes da galáxias e lenteamento da CMB como eu comentei, testar efeitos sistemáticos, tá? E aí a gente falou ontem lá sobre elipticidade, né? Como que uma imagem ela é distorcida por conta do lenteamento. E um dos efeitos mais preocupantes, assim, no que se diz respeito à medida de lenteamento fraco, vem das incertezas na estimativa do redshift fotométrico, tá? Ops, desculpa. E as incertezas geradas por diferentes razões, desde a ótica do telescópio, a transformação de imagem em elipticidades, tá? Nessa medida dessa elipticidade das nossas galáxias, tá? Então, na verdade, por exemplo, elas podem estar distorcidas dessa maneira aqui em verde, mas o que a gente detecta seria esse preto, né? Então, essas pequenas alterações
elas criam um que a gente chama de viés mesmo, né? Um sistemático, porque a gente pode estar medindo as coisas de uma maneira não tão consistente. E aí, nesse trabalho, a gente usou essa oportunidade de fazer correlação cruzada para mostrar que, de fato, é possível calibrar efeitos sistemáticos usando correlação cruzada. Como? Uma vez que a gente mede esses dados aqui, é possível a gente considerar esses dois erros aqui, esses dois sistemáticos, como os parâmetros livres, tá? Então, aqui seria o erro por conta dessa medida, e aqui seria o erro por conta da medida de redshift. E, bom, como vocês podem ver, a região que a gente encontra de contorno aqui é gigante, tá? Ainda não é tão sensível assim para você falar, para você estimar o quão exatamente seria o erro por conta do redshift, o quanto seria o erro por conta dessa elipticidade, da medida da elipticidade. Mas isso abre, acho que, uma esperança, assim, para a gente, com os dados futuros, né, usar essa técnica para testar e calibrar esses efeitos sistemáticos, que usando apenas os dados sozinhos, né, sem ser combinados ao dado de lenteamento da CMB, não seria possível com tanta certeza, tá? Então, movendo um pouquinho adiante, eu queria falar muito rapidamente sobre outras aplicações de correlação cruzadas com lenteamento da CMB, porque eu espero muito convencer vocês que são um campo de atuação frutífero, tá? Então, além do estudo do próprio espectro de potência do mapa de lentes de CMB, né, que eu falei lá que é super importante para a gente medir massa de neutrino, matéria escura, energia escura, testar degenerescências, os parâmetros. A gente, então, pode correlacionar com o efeito de lentes de galáxias, né, como eu acabei de dar um exemplo. Mas também, se a gente lembra lá da primeira aula, que eu mostrei diferentes traçadores de matéria com diferentes comprimentos de onda, dependendo do traçador de matéria que a gente utiliza para fazer essa correlação cruzada, a gente pode restringir diferentes informações, tá? Aqui eu destaquei só algumas delas, mas na verdade tem muito mais, tá? Eu estou sendo aqui falando muito resumidamente das coisas, mas para vocês terem essa intuição, assim, de, poxa, dá para restringir muita coisa usando técnicas como essa, tá? Então, por exemplo, a gente viu lá aquele mapa de raios gama, né, detectado, por exemplo, pelo Fermi, e eu comentei que a emissão em raios gama ela tá muito associada a eventos de alta energia, né, núcleos ativos de galáxia, e se a gente faz esse tipo de correlação cruzada com lenteamento de CMB com raios gama, é possível, então, vincular possíveis modelos de matéria escura, né? Porque dependendo, existem alguns modelos de matéria escura que seriam partículas, né? Que seriam aniquiladas, não, anuladas, desculpa, o inglês está falhando meu português. E aí a gente conseguiria impor vínculos sobre a natureza da matéria escura, pelo menos uma ordem superior aí sobre um possível cenário. Além disso, a Camila falou lá pra gente sobre outros efeitos secundários da radiação cósmica de fundo. Um desses efeitos vem do efeito que a gente chamado Saev-Zeldovich, tá? Ela comentou ontem pra gente, que está ligado com o ambiente de aglomerado de galáxias, né? Que é justamente proveniente lá do efeito intraglomerado, desculpa. Então, essa correlação cruzada permite a gente testar, né, esses ambientes, essa física do meio intergaláctico e do intraglomerado também. Indo para uma outra faixa ali do comprimento de onda, a gente tem dados também em infravermelho, tá? E aí, nesses dados de infravermelho, eles veem, né, essa informação, esse fundo de infravermelho, ela é proveniente de galáxias que têm alta taxa de formação estelar, tá? E aí a gente conseguiria, com
correlação cruzada, é possível também impor vínculos nessa história de formação estelar nessas galáxias, tá? E aqui, por último, nessa lista, eu queria destacar e falar um pouco mais sobre como a gente pode usar dados de galáxias, tá? Correlacionados com dados de lenteamento da CMB para testar o crescimento das estruturas, que a gente estava conversando ontem e o Rodrigo falou hoje também, e como testar também outras quantidades cosmológicas e relevantes para a gente entender a evolução do universo. Por exemplo, como que o bias, né, que eu vou explicar já já o que é isso, das galáxias, e também é possível calibrar sistemáticos como o redshift fotométrico, coisas análogas ao que a gente faz aqui com lentes, tá? Que eu exemplifiquei. Bom, então, puxando um pouco ainda para falar então sobre essa correlação cruzada usando galáxias e tentar conectar com a aula anterior, tá? A gente viu lá que a distribuição de matéria, as perturbações na distribuição de matéria, né? A gente definir esse contraste aqui de densidade, em que esse delta é uma subtração, né, do ρ da densidade de matéria menos a densidade média de matéria, tá? Rho barra. E a gente observa galáxias, né? Mas a gente observa a galáxia através da luz, né? A gente observa lá a luz que as galáxias, os fótons que as galáxias emitem, né? E vai lá com o nosso telescópio em diferentes comprimentos de onda, mas aqui eu vou falar no óptico, tá? Só como exemplo, dessas galáxias, tá? E a gente consegue fazer um mapa das galáxias de acordo com a posição delas, mas essa é uma detecção via luminosa, né, da luz. Só que a gente pode fazer um mapa, pegar essas informações, essas detecções e fazer algo análogo com o que é feito na distribuição de matéria, pegar o contraste de densidade, só que das galáxias, tá? Então aqui a gente teria a densidade de galáxias menos a densidade média de galáxias sobre a densidade média de galáxias, tá? Então, por um lado, a gente tem a distribuição de matéria total. Aqui isso inclui matéria escura e matéria visível, né? Que é o que eu estou chamando aqui. Enquanto que a distribuição de galáxia aqui inclui só, ela é medida, né? Ela é proveniente da luz. Então, é só a matéria visível. Do outro lado aqui dessa moeda, né? A gente tem o lenteamento da radiação cósmica de fundo, que é sensível a todo e qualquer tipo de matéria, visível ou escura, né? Não importa se a matéria é escura ou é bariônica, os fótons da radiação cósmica de fundo vão ser defletidos uma vez que a massa gera uma perturbação, uma distorção ali do espaço-tempo, tá? Então, na verdade, quando a gente mede essas flutuações, esse delta G comparado a delta aqui, desse lado da moeda, a gente tem algo enviesado, tá? Que eu vou chamar aqui por essa letra B, tá? Que tem um jargão para esse, literalmente a tradução para o inglês, chamado de bias, mas é um viés, né? Que nada mais do que esse viés gerado pelo fato da gente medir flutuações de galáxias via luz, comparado com a flutuação de matéria total, que vem da matéria escura e visível, matéria visível, tá? E aí, lembrando desse outro lado aqui da moeda, né, a gente pode pensar em algo análogo com o que é feito lá no lenteamento de galáxias, que eu dei o exemplo, né? Só que aqui a gente tem os fótons da CMB sendo defletidos pela estrutura em grande escala, e aqui a gente tem os fótons das galáxias, tá? Sendo emitidos e capturados no nosso telescópio. E aí, por que não também fazer uma correlação cruzada entre eles, né? E ver qual física que a gente consegue extrair dessa análise, tá? Então, a gente pode fazer isso usando o catálogo inteiro de galáxias e fazendo flutuação de galáxia aqui, um mapa de flutuação de galáxia, usando a informação inteira disponível. Mas a gente também, como a gente mede galáxias através de uma certa distância, através de um certo redshift, né, do desvio vermelho do espectro delas, a gente consegue, então, pode subdividir o nosso catálogo total em diferentes épocas do universo. A gente pode pegar esse catálogo e fatiar em diferentes épocas e usar essa informação como se fosse uma cebola mesmo, tá?
e pegar diferentes, em que cada anel dessa cebola seria uma época diferente do nosso universo, contendo galáxias ali em uma certa, uma época ali diferente, tá? E de fato isso é uma técnica muito, um procedimento muito útil, muito útil para a cosmologia, porque a gente consegue mapear como as estruturas crescem, né, e evoluem ao longo do tempo, tá? Então, fazendo algo parecido com o que a gente fez lá no slide de lenteamento de galáxias, a gente pode definir as galáxias, a flutuação de galáxia, né, o ΔG, tanto como anteriormente a gente define a convergência da radiação cósmica de fundo, como uma projeção ao longo da linha divisada, também, de novo, ponderada, né, por um peso, das perturbações de matéria, né, o delta aqui total, que depende da matéria escura e da matéria luminosa, né, o delta lá das perturbações. E aí, de novo, quem são esses pesos, né, o peso para CMB, ele é escrito dessa forma, tá, e aqui a gente tem o peso, queria destacar o peso do contraste de densidade de galáxia. Ele vai depender desse fator, desse bias, tá? Que eu falei que faz essa conexão entre o ΔG e o delta, tá? Através desse bias. E depende também desse DNDZ, que nada mais é do que a distribuição das galáxias com um determinado redshift. Isso vai depender de qual dado observacional que você vai estar utilizando, tá? Então, pensando nesses campos aqui como sendo kappa ou ΔG, a gente pode, então, escrever quem são os correspondentes espectros de potência, tá? Primeiramente aqui da correlação cruzada, sobre a densidade de galáxia com lenteamento de CMB, tá? A gente pode escrever dessa forma aqui, que aqui a gente tem a dependência dos pesos, né, que eu mencionei. E esse P de K de Z nada mais é do que o espectro de potência da matéria, que a gente mostrou ontem também, tá? A importância dele. E aqui, em contrapartida, aqui no alto espectro de potência, né, o espectro de potência das galáxias, a gente pode escrever dessa forma, em que a gente tem aqui esse peso ao quadrado, né? E aí, se a gente lembra da aula de ontem, quem que era o espectro de potência, e também de hoje, né? O Rodrigo mencionou isso hoje. O espectro de potência da matéria, ele pode ser escrito em termos desse fator chamado D, que é o fator linear, né, do crescimento das estruturas. Ele diz para a gente como que as estruturas, pelo menos no regime linear, né, crescem com o tempo. Então, a evolução, a gente pode linkar a evolução do espectro de potência da matéria hoje, tá, num redshift Z igual a 0, com um redshift qualquer, tá? Via esse parâmetro D, tá? Parâmetro de crescimento linear das estruturas. Ora, então se a gente pode escrever tanto esse termo quanto esse termo como algo D quadrado P de K zero, e aí pensando aqui que esse peso aqui da convergência da CMB não tem nenhum fator de bias, mas aqui da galáxia tem, né? Então aqui seria bias ao quadrado, aqui dependendo do bias só, apenas, né, linearmente com bias, a gente teria algo proporcional desse tipo. O espectro de potência das galáxias é proporcional ao bias quadrado, né? O valor do bias desses traçadores quadrado vezes D quadrado, tá? Que é o fator de crescimento, enquanto que o espectro de potência cruzado ele é proporcional proporcional linearmente, né, com bias vezes D quadrado. Então, a gente pode tentar rearranjar essas duas quantidades, essas duas medidas, né, isso daqui são coisas mensuráveis, de uma maneira apropriada, de forma que a gente deixa aqui o D em evidência, né, e tentar cortar essa dependência com bias, uma vez que é difícil, né, a gente
ter dependência do fator de escala, o fator de crescimento de estruturas com bias, né, eles têm uma dependência entre si, eles são degenerados, então é interessante a gente tentar remover essa dependência aqui usando essas duas quantidades. E é exatamente isso aqui que é feito nessa equação do lado direito. Se a gente tira a raiz quadrada dessa primeira quantidade, do CLGG, né, a gente fica com bias, eles podem ser divididos aqui apropriadamente, tá? De forma que a gente fica aqui com a dependência do fator linear, né, o fator linear do crescimento das estruturas, de uma maneira que não dependa desse bias das galáxias, certo? E aí a gente pode tentar mensurar qual que é esse valor de D para diferentes épocas do universo, né, diferentes redshifts. Bom, e por que isso é importante? Por que medir D é interessante, né? Porque, embora a gente está falando aí bastante sobre o modelo Lambda CDM, né, porque ele concorda muito bem com os dados atuais, ou pelo menos, assim, dos modelos cosmológicos, é o que, de fato, mais simples, que tem menor número de parâmetros livres e ajusta melhor com os dados. A gente tem várias questões ainda em aberto, tá? Por exemplo, a aceleração cósmica, né? Por que o universo está expandindo aceleradamente? E, geralmente, as duas explicações, né, que surgem nessa tentativa de explicar por que é da expansão acelerada via energia, componente de energia escura, né, que a gente tem falado aí sobre a componente lambda, ou gravidade modificada, que aqui eu não falei muito, mas é uma outra possibilidade lá que a gente comentou até na primeira aula, né, também, seria, de repente, a forma que a gente entende por gravidade não seja completa, a gente precisaria de uma versão mais moderna, né, dessa gravidade. E aí, dependendo da história de expansão que a gente assume nesses dois paradigmas aqui, nesses dois cenários, o nosso fator, a forma, né, como essas estruturas crescem com o tempo, né, lá no passado até hoje, elas seriam diferentes nesses dois cenários. Então, dependendo do modelo de gravidade modificada, por exemplo, isso resultaria num crescimento linear das estruturas de uma maneira diferente à lambda, tá? Então, através dessa equação aqui que a gente viu ontem e hoje também com o Rodrigo, né, que fala como esses deltas aqui, como as perturbações evoluem no tempo, ele comentou aí nas perguntas finais, né, que isso também depende do modelo. Então, se a gente muda o modelo cosmológico, essa forma, né, que esses deltas, que essas perturbações evoluem, também vão ser modificadas. Então, é importante testar esse crescimento para vincular. E aí, lembrando que esse D aqui, ele é nada mais, nada menos do que essa razão entre as perturbações num dado fator de escala para as perturbações num fator de escala igual a 1, que significa hoje, tá? Então, é essa razão aqui. Então, testar D significa testar essas perturbações diretamente e, por sua vez, abrir uma luz, dar uma luz sobre qual cenário cosmológico faz mais sentido com os dados, né? Se gravidade modificada, por exemplo, é uma possibilidade ou não, tá? Bom, então, eu espero ter convencido, mas só para mostrar um gráfico, o Rodrigo foi muito cirúrgico, porque ele falou exatamente o que eu queria falar hoje, mostrando aquele gráfico final dele. Ele mostrou lá a função de crescimento linear das estruturas para diferentes componentes do universo, né, para diferentes valores de ômega m, e a gente via que era bem diferente, né, dependendo da composição do universo. Aqui eu estou querendo mostrar a mesma coisa, só que de uma maneira até mais simples, né? Lá estava até mais completo. Então, aqui é só para mostrar que se a gente tem um modelo lambda CDM com aproximadamente 30% de matéria e 70% de energia escura, a gente veria as estruturas evoluindo, por exemplo, dessa maneira aqui, dessa primeira linha, né? Em que no universo de Sitter, né, que é só composto de matéria, não tem energia escura, tem uma história de crescimento aqui bem diferente, né? A gente consegue ver que esses dois, na mesma época, as estruturas estariam bem diferentes, né, nesses dois cenários. Então, isso é revelado via estudo dessa evolução aqui
do fator de crescimento linear, né, com o fator de escala ou redshift, tá? Então, através daquele estimador, né, de D, a gente pode testar esses possíveis cenários. Então, aqui, de novo, eu queria dar alguns exemplos, só para vocês verem que isso é algo a ser debatido hoje, para vocês que estão iniciando ali na cosmologia, né? Isso tem exemplos práticos ali de aplicação, de artigo científico que pode ser feito em 2021, tá? Então, aqui a gente, por exemplo, fez essa análise desse DG, né, de como que o fator de crescimento linear evolui no tempo, utilizando de novo ali o mapa de lenteamento da CMB, do Planck, e usando uma combinação aqui de dados de galáxias baseado em na combinação de diferentes levantamentos, tá? Incluindo esse South Galactic Cap U-Band Sky Survey, Sloan Digital Sky Survey e WISE, tá bom? Então, a gente fez aqui aquela estratégia de fatiar o universo igual uma cebola, em diferentes redshifts, né? E aí, com isso, a gente consegue medir o espectro de potência das galáxias, né? O CLGG lá, que é aquela quantidade que depende do bias quadrado, e com isso, só com isso, por si só, a gente consegue restringir o valor do bias em cada um desses redshift bins, né? De redshifts. E também a correlação cruzada entre eles, né, achando aqui uma alta significância aí de detecção para cada um desses bins, tá? E aí, se a gente usa essas duas informações combinadas, é possível, então, a gente restringir esse fator DG, tá, que é o fator linear de crescimento, em diferentes épocas do universo, tá? Então, aqui a gente pode comparar novamente os nossos dados aqui, os pontos observacionais, com o esperado por uma história de expansão dada pelo modelo fiducial ali, lambda CDM, tá? No nosso caso aqui, visto que as barras de erro englobam o modelo lambda CDM, não é possível ainda também, é possível impor alguns vínculos, mas ainda não no limite muito sensível que a gente gostaria, né? Existem outros exemplos aqui na literatura de trabalhos parecidos, né, que fazem essa análise. E aqui eu queria destacar só isso, que através da combinação dos dados de galáxias e correlação cruzada de dados de lentes da CMB e galáxia, é possível a gente, então, tentar mapear esse crescimento das estruturas, tá? E isso pode ser um teste direto ali da relatividade geral ou de gravidade modificada. E aí, como eu comentei, as barras de erro ainda não são o que a gente gostaria, né? Mas a gente está movendo muito rápido. Então, se no passado a gente teve aí o Planck, que observou até 2018, né? Então, a gente tinha lá os dados de lentes do Planck, e catálogo de galáxias, por exemplo, como o do SDSS, hoje e num futuro muito próximo, a gente está tendo aí outros experimentos tanto de radiação cósmica de fundo quanto da estrutura em grande escala, tá? Então, por exemplo, em termos da radiação cósmica de fundo, a gente tem aí atualmente o Atacama Cosmology Telescope, que é um levantamento, uma antena, né, um radiotelescópio CMB, que eu tenho trabalhado mais ultimamente, localizado no deserto do Atacama, no Chile, e ele termina de observar agora, nesse mês, só que a partir de janeiro do ano que vem, esse experimento ele vai se juntar com outros esforços observacionais lá no mesmo sítio, né, e vai virar o Simons Observatory, que é essa missão para mapear aí no nível muito mais sensível à radiação cósmica de fundo. A gente vai ter um mapeamento aí de escalas pequenas do universo, que são importantíssimas para mapear lentes, no nível muito sensível, aproximadamente 5 vezes mais sensível comparado ao ACT. E um pouco mais no futuro, a gente vai ter esse outro experimento aqui, o CMBS-4, tá? Que de fato a missão, né, o objetivo científico é medir aquele modo B lá de polarização. E em termos de estrutura em grande escala, a gente tem um monte de levantamento aí, tanto presente como esse HSC que eu comentei, né,
que é o levantamento que a gente fez aquela correlação cruzada, mas em breve também a gente vai ter aí o LSST, né, que na verdade mudou aí para Vera Rubin Observatory, que é uma homenagem àquela cientista que eu comentei também na primeira aula, Vera Rubin, e uma infinidade de outros aí projetos. Aqui eu tentei destacar só alguns, porque, enfim, provavelmente eu esqueci alguns, mas aqui eu só queria dar uma motivada para, de repente, para quem está começando, que eu acho que é uma época muito boa, assim, porque esses levantamentos, né, provenientes de diferentes faixas ali do espectro eletromagnético e com objetivos científicos até às vezes distintos, mas eles cobrem regiões do céu, eles se sobrepõem, né, eles estão medindo ali áreas parecidas do céu, então com isso tem uma grande oportunidade para estudos de correlação cruzada. Então, por exemplo, o CMB-S4 vai cobrir essa região inteira aqui do céu, tá, no último ano, até o último ano de operação. E a gente tem aqui vários exemplos de missões aqui que medem galáxia, né? E que tem uma sobreposição no céu, logo para correlação cruzada. Oi. Ai, meu Deus, caí de novo. Voltei. Caiu e voltou. Não sei que... Tudo bem. Tô caindo tá aí. Tá viva ainda. Tá viva ainda. Tô viva, não machuquei. Não, tá viva ainda. Vai lá. Deixa eu voltar. Eu não fiquei muito tempo fora do ar, não, né? Dessa vez? Eu acho que se foi 1 segundo foi muita coisa, viu? Ai, que bom. Dá para ver a apresentação? Sim, dá para ver. Em 1 segundo no universo, não dá pra, assim, tipo, no universo primordial fazia diferença, né? Em 1 segundo já formou neutrino, já formou algumas coisas aí, mas agora tá tudo bem. Sim. Não, e 1 segundo na Terra não é mesmo 1 segundo em outros lugares, né? Então, mas então. Tem isso também. Bom, então, mudando aqui, era só para motivar, assim, eu queria que ficasse essa mensagem, assim, motivadora de que muitos dados estão acontecendo agora e no futuro ainda mais próximo, tá? E aqui, deixa eu só aproveitar que eu caí e ver quanto tempo eu tenho. Ainda tenho 20 minutos, tá? Vou tentar ser bem breve, porque eu queria falar, eu fui ambiciosa também, eu queria falar hoje sobre diferentes técnicas e ferramentas estatísticas, mas, obviamente, eu sou uma pessoa só, dando uma palestra de 1 hora e pouco, então, impossível falar sobre tudo, tá? Mas eu queria destacar também que eu falei muito sobre espectro de potência, correlação de 2 pontos, e aí a gente falou lá ontem, né, sobre campos gaussianos, mas eu queria mostrar que, na verdade, a gente também pode fazer muita cosmologia estudando as não gaussianidades da estrutura em grande escala, tá? Então, ontem a gente viu lá que era uma distribuição gaussiana, né, que é uma distribuição que é completamente caracterizada pela média e pela variância, né, só por esses 2 parâmetros, e que a radiação cósmica de fundo, ela é muito bem descrita, pelo menos visto os valores que são impostos aí de não gaussianidade é consistente, que a radiação cósmica de fundo é bem descrita por um campo gaussiano. Então, por exemplo, para a radiação cósmica de fundo, o espectro de potência, né, a correlação de 2 pontos, ela traz para a gente essa informação estatística de uma maneira bem completa, tá? Porém, a gente observa as galáxias, né, essa contraste de densidade de galáxias e, por exemplo, o lenteamento fraco, tanto as galáxias quanto esse dado aqui, né, de lenteamento, ele é, na verdade, extremamente não linear e não gaussiano, né? Então, eu queria dar um nó na cabeça de vocês, porque a gente veio falando aí de coisas gaussianas e lineares, né? Até as próprias equações que a gente abriu ontem foi considerando um regime linear. E aí, agora eu venho aqui na última aula, nos últimos minutos, e falo que, na verdade, estrutura em grande escala é super não linear e super não gaussiana, tá? E aí, por que isso acontece? Porque se lá no passado, no universo bem primordial, a gente tem origem lá das perturbações na inflação, e a gente considera essas perturbações gaussianas, né? Depois, ao passo que o tempo vai passando, expandindo, a gente tem a gravidade, né, no universo. A gravidade é muito importante para formar as estruturas, como a gente viu ontem, né? O fator gravitacional, quando ele domina, de fato é o que faz com que as perturbações cresçam, né? E com isso a gente tem a matéria ali se aglomerando e crescendo.
E a gravidade, ela puxa, né, o material para regiões mais densas. Então, se inicialmente a gente tinha uma coisa aqui quase perfeitamente gaussiana, tá, mas um pouquinho assimétrica, num tempo depois que a gravidade tivesse atração, fizesse papel dela de atrair os materiais, né, para regiões mais densas, a gente vai realçar irregularidades iniciais, tá? Então, coisas que inicialmente eram gaussianas, naturalmente depois de um tempo, né, com o efeito gravitacional, vão se tornar não gaussianas, e a gente vai também para o regime não linear, né, porque gravitação é uma teoria não linear, né, a relatividade geral. Então, essa é a origem, você pode pensar intuitivamente que essa é a origem dessas não gaussianidades, né? Desse passado, essa transição do passado gaussiano para uma coisa não gaussiana. E aí, eu tenho esse slide aqui horrível, cheio de texto, mas tudo isso para falar que se antes eu afirmei várias vezes que a estatística de um campo aleatório gaussiano, com valor médio, era completamente determinado pelo espectro de potência, né? Para campos não gaussianos, essa ferramenta estatística ela é insuficiente, né? Embora ela ainda seja muito importante, e, enfim, mostrei exemplos aí de como a gente restringe cosmologia usando essa ferramenta, mas ela é insuficiente para descrever todas as propriedades não gaussianas do campo. Então, a gente precisa um pouco de estatísticas de ordem superior. Então, ao invés de pegar esse mapa aqui e conectar só 2 pontos, a gente, por exemplo, pode conectar 3 pontos no mapa e calcular o chamado bispectro. Ou a gente pode, por exemplo, calcular qual a probabilidade de 4 pontos estarem associados a uma certa determinada escala, uma determinada régua, tá? Que é o chamado triespectro. Porém, a situação é muito mais complicada para campos não gaussianos, porque uma vez que a não gaussianidade ela tem infinitos graus, você pode tentar imaginar aqui fechar diversos pontos aqui, né, em diferentes graus de altas ordens. Em geral, a gente não tem uma única estatística para descrever e caracterizar as propriedades desses campos, diferentemente do campo gaussiano, que a gente tem lá o espectro de potência, tá? Então, aqui, eu queria mostrar alguns exemplos de ferramentas, né, já que não tem uma única ferramenta, assim, para a gente descrever. E, além da ferramenta, que não é única, né, a gente, para modelar essas estatísticas, é muito mais complicado. Então, diferentemente lá do espectro de potência, que eu mostrei as equações, por exemplo, a predição teórica do espectro de potência da galáxia ou da correlação cruzada, aqui para a estatística não gaussiana, o que é feito geralmente é feito esse esquema de modelagem aqui usando simulações, tá? De N-corpos. Então, o que é feito é você começar numa caixa com um número de partículas, né, dado o efeito gravitacional, deixar evoluir por um determinado tempo. As estruturas vão formar, né, vão evoluir. E aí depois, se a gente quer estudar lente em particular, lentes gravitacionais, a gente pode então resolver a equação do raio defletido ao longo dessa estrutura em diferentes épocas do universo, né, que é uma técnica chamada de ray tracing. Tá? Com isso, a gente obtém, então, um mapa, uma simulação de um mapa de lentes gravitacionais fracas, e aí sim a gente pode adaptar com os aspectos observacionais do telescópio, do dado observacional que você quer utilizar, quer comparar, e calcular, então, a estatística não gaussiana que você está lidando ali. E aí ela pode ser... dependendo da finalidade e objetivo, existem várias opções. Aqui eu vou mostrar um único exemplo muito rápido, tá? Mas só para deixar esse gostinho, tá? De qual tipo de informação a gente pode estudar restringindo essas informações não gaussianas. Então, lá na primeira aula eu falei um pouco dos neutrinos, do tanto que eles eram importantes, tá? Porque desde que descobriram em 2015 que foi o Nobel, né, atribuído à descoberta da massa, que os neutrinos, na verdade, são massivos, essa foi uma descoberta importante não só para a física de partículas, mas para a astronomia também. Porque os neutrinos, eles ficam aqui tentando empurrar, por conta do efeito fraco, né, interação fraca, e as velocidades, altas velocidades deles, eles tentam empurrar aqui os pulsos de potencial gravitacional,
e atrapalham a formação, a aglomeração aqui das estruturas, né? Se a gente tem, por exemplo, matéria escura e baryons ali no poço tentando aglomerar, os neutrinos tentam diluir essa formação. Consequentemente, um cenário que a gente teria, por exemplo, um mapa aqui de lentes gravitacionais, um cenário sem massa em laranja e com massa só preenchido aqui em preto, né? Num cenário que essas estruturas não tivessem essas partículas não tivessem massa, a gente observaria muito mais estruturas em pequenas escalas. Por exemplo, aqui no cenário sem massa, a gente vê esses dois pontos que não existem no cenário massivo, né? Então, isso muda, não sei se vocês conseguem ver daí a diferença, mas os neutrinos, eles têm esse efeito, né? E essa informação, como elas afetam as pequenas escalas, é justamente o regime onde você tem muita informação não gaussiana. Então, por que não tentar estudar a não gaussianidade dos mapas de lentes para restringir quanto que é a massa dessas partículas? Então, a ideia aqui é tentar vincular a física de partículas estudando as estruturas cósmicas, tá? E aí, existem várias formas de fazer isso. Aqui eu vou dar só um exemplo de um trabalho que a gente fez no passado, inclusive com a Camila, é uma das colaboradoras, Camila que deu aula ontem, professora Camila, em que a gente aplica esses funcionais de Minkowitz, que é uma palavra complicada para descrever, uma ferramenta morfológica, tá? Uma ferramenta estatística que é sensível à morfologia do nosso mapa, então é capaz de distinguir essas diferençazinhas aqui em pequena escala. Eu vou passar bem rápido aqui sobre essa explicação por conta do tempo, mas só para mostrar que, por exemplo, se a gente estuda essas não gaussianidades, né, ao invés de usar o espectro de potência, que é sensível só à informação gaussiana, a gente observa que esses funcionais, essa ferramenta não gaussiana, ela restringe cerca de 4 vezes melhor, tá, a massa dos neutrinos, comparado ao espectro de potência sozinho, em cinza, tá? E esse encurtamento é muito importante para a gente determinar, né, um limite superior para a massa dessas partículas, que a gente ainda não sabe muito bem qual o valor exato. Então, existem outros estudos aqui, eu trago só um exemplo para dar esse gosto, assim, de que é possível estudar não gaussianidade na estrutura em grande escala. Mais recentemente, por exemplo, teve esse resultado bem interessante aqui do Dark Energy Survey, que é o 10, né? E que mostra também uma melhoria nas restrições dos parâmetros comparado com o espectro de potência. E exemplificar que naquele mesmo campo que a gente estava estudando lá no HSC, né, atualmente é um trabalho em progresso que a gente tem feito aí, de tentar aplicar num dado real, ao invés de só na simulação, né, diferentes ferramentas estatísticas. E a predição é que teria uma melhoria de pelo menos 40% no valor de ômega-m, nas restrições de ômega-m sigma 8, tá? E aí, tudo isso eu tô falando, na verdade, eu só queria falar essa última frase, que é a mais importante, na minha opinião, que é porque esse dado desse levantamento de lentes agora, como eu comentei, ele tem cerca de 25 galáxias por minuto de arco quadrado. E em breve, o Euclid e o Vera Rubin, a predição é detectar cerca do dobro, né, de galáxia. Então, de repente, através de técnicas estudando não gaussianidade na estrutura em grande escala, para mapas tão profundos iguais vão ser aqui no futuro próximo, isso pode ajudar a melhorar significativamente as restrições, não só da massa de neutrinos, mas de outros parâmetros cosmológicos também, tá bom? Bom, então, só para fechar aqui nos meus últimos 1 minuto, queria resumir aqui a aula 1 em figuras, né? Então, a gente falou lá na primeira aula um monte sobre vários observáveis, evidências de matéria escura, se familiarizou aí com alguns termos, espero, pelo menos. Ontem a gente viu aí, falou um pouco sobre a evolução das perturbações, né, a parte mais teórica mesmo, as contas, pelo menos do comportamento qualitativo dessas perturbações e do como que isso era importante, e aí começou a ver observáveis
para que são sensíveis a esse crescimento de estrutura, como é o caso do exemplo de lentes gravitacionais. E hoje eu quis falar assim, de ferramentas, né, estatísticas, mas de uma maneira muito, muito, muito breve, tá? Tem muito mais coisa não coberta durante a minha aula. Eu queria só realmente passar esse gosto assim, de coisas atuais e de perspectivas, né, na área, pelo menos nessa micro parte da área, porque a área também é isso, tem muitas aplicações. E muito obrigada pela atenção, fico feliz aí se tiver alguma pergunta, se não, agradeço aí novamente o convite, foi um prazer estar aqui com vocês durante esses dias, e é isso. Muito obrigado, Gabriela. Nossa, excelentes aulas, como sempre, né? Para variar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no que está rolando no YouTube, né? Tiveram várias perguntas e tal, né? Acho que incitou a curiosidade do pessoal. Bom, o primeiro comentário aqui, eu vou falar que foi da Dinês, falando: vou bater nessa mulher se ela falar que tá velha. Mas é um sentimento. Você nasceu nos anos 90. Você não conta. Ai, tá bom, gente. Não vamos discutir idade. Só a idade do universo. Só a idade do universo. Gabi, aqui tipo, nasceu em 87 ou 91, não faz a menor diferença pro redshift do universo, né? Vamos lá. Só que eu nasci bem antes, né? Mas tudo bem. Eu cheguei, eu saí do lente, vocês estavam chegando, tá? Então... Eu tava chegando, a Gabriela já, nossa, nem tava chegando nisso, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que, deixa eu ver aqui, o Marcelo de Almeida Presoto perguntou se tem algum contra, né, o uso de lentes. Assim, falou que você, no slide 150, falou dos prós do uso de lentes gravitacionais para testar modelos cosmológicos, e quais seriam os possíveis contras, então? Pelo que eu entendi da pergunta dele. Tá, peraí. 150? Acho que é slide 150. Quais seriam os prós e contras de usar essa análise? Quais seriam os contras? Você falou os prós. Você falou os prós. Sim, quais seriam os contras, talvez? Olha, contra, não sei se existe algum no sentido contra, mas tem desafios, tá? Eu acho que eu poderia falar assim, vantagens e desafios, porque os desafios, de fato, são porque o efeito de lentes gravitacionais, nesse regime aqui, como eu estou falando do efeito fraco, é literalmente fraco, tá? Então, a correlação cruzada desses dois efeitos, geralmente o sinal ruído não é tão alto, então há uma dificuldade observacional, principalmente também do lado da radiação cósmica de fundo, tá? Porque eu mostrei aquele slide aqui. Eu mostrei que esse slide aqui falando sobre como que o lenteamento afeta a radiação cósmica de fundo, e aí a gente vê que ele é dominante em pequenas escalas, né? Só que o Planck, por exemplo, ele não cobre pequenas escalas tão bem comparado a outros experimentos, por exemplo, o ACT, ou até o próprio SPT, o que o Simons Observatório vai fazer, né? Então, aquele mapa do Planck, por exemplo, que a gente utilizou naquela análise, ele é dominado por ruído, tá? Porque para reconstruí-lo, você precisaria de informação muito mais precisa em pequenas escalas, que com Planck não é possível. Então, um dos desafios é você ter um bom experimento de radiação cósmica de fundo que cubra precisamente pequenas escalas do céu, tá? Para reconstruir um mapa que é dominado por sinal e não por ruído. Mas a vantagem do Planck, no caso, é que a gente tem o céu inteiro, né? Então, fração de céu também é uma coisa bem importante, se falando de correlação cruzada. Que mais? Desafios, né? Além desse, assim, da própria reconstrução do mapa da radiação cósmica de fundo, lenteamento da radiação cósmica de fundo, seriam com relação aos sistemáticos que eu mencionei de lentes gravitacionais, né? Como é um efeito, uma distorção muito pequena das galáxias, a gente não consegue saber quanto uma galáxia única foi defletida, ou a imagem, né, foi distorcida, pelo menos não no regime fraco. A gente precisa fazer uma análise estatística da imagem
para medir quanto essas galáxias foram realmente distorcidas. E isso pode gerar vários problemas aí ao longo do meio do caminho, que podem gerar esses bias aqui, esses vieses, esses sistemáticos que eu mencionei. E também no redshift fotométrico. Outra coisa que é assumido, que é um desafio, é que para medir essas elipsidades, a gente assume que as galáxias elas são estatisticamente, né, distribuídas no céu aleatoriamente, e que elas são, originalmente, as imagens seriam esféricas, né? E aí, se a gente observa uma elipsidade, seria por conta do efeito de lentes. O que não é verdade, porque a gente tem uma morfologia diversa aí, né, no universo de galáxias. A gente tem galáxias esféricas, mas a gente também tem galáxias que, intrinsecamente, elas têm uma certa elipticidade. Então, tudo isso, na hora de você medir o efeito de lentes, ela adiciona erros e tratamento de sistemáticos que são difíceis, né, de você obter um mapa em si. Então, eu não diria que tem desvantagens, mas tem... porque daí, se eu falasse desvantagem, eu teria que comparar com alguma coisa. Ver a desvantagem perante a quem, né? A qual tipo de análise. Mas eu quis dizer sobre, sei lá, vantagens de aplicar esse ferramental e também a desafios, né? Que a gente pode encontrar. Não sei se eu respondi muito bem a pergunta, mas... Eu acho que tá bem. Eu acho que a explicação tá ótima e tal. Eu até ia perguntar por curiosidade, né, como que o modelo de elipticidade, né, das galáxias influencia, né, no Wikidance, né, como também a modelagem dos baryons, né, isso é importante, né. Vamos passar para as perguntas aqui. A Thaís Guerini pergunta: sem bilancing, precisa assumir o modelo lambda CDM? Ótima pergunta. A resposta depende de qual nível da análise que você está considerando, tá? Para você obter esse mapa aqui, não. Quer dizer, não diretamente, mas sim indiretamente. Por quê? Porque eu falei que a gente obtém esse mapa aqui usando essas propriedades aqui dos elementos fora da diagonal principal que lentes introduz no espectro de potência, tá? Então, a princípio, a única coisa que a gente assume para recuperar esse Φ aqui é que a radiação cósmica de fundo é gaussiana, tá? E isotrópica. É a única coisa que você assume, porque daí esse rompimento essa quebra na isotropia estatística seria devido à lente, né? Esses termos fora da diagonal principal ali no espectro de potência seria devido à lente. Então, a princípio, não depende do modelo cosmológico. Só que o problema é que para você recuperar aquele mapa inteiro de uma maneira completa, a gente tem aqui a galáxia na CMB, a gente tem ruído instrumental, a gente tem máscara, a gente tem várias outras coisas que contaminam o nosso dado que a gente precisa remover a influência desses efeitos, né? E aí, para isso, é um esforço computacional enorme. Você precisa de simulações que condizam com o seu experimento, tá? E com o seu pipeline também, para reconstruir o potencial de lentes. E aí, nisso, como você precisa de simulações, essas simulações são dependentes do modelo cosmológico. Então, na hora de remover esses vieses, né, esses sistemáticos, é dependente de modelo. Então, no paper do Planck, por exemplo, eles até fazem uma discussão de e se a gente considera essas simulações um pouco diferente do lambda CDM, qual que é a implicância no mapa final, né? Mas, em princípio, a minha resposta é meio escorregadia. Eu falaria que mas não é, sabe? Porque o dado é o dado, mas aí para chegar no dado final, você precisa assumir algumas coisas, simulações, coisas assim que são dependentes do lambda CDM. Não sei se ficou claro. Eu acho que é exatamente isso, Gabriela. Interessante, que não é uma coisa que é muito óbvia, na verdade, né? Eu acho que o Souza Neto perguntou em algum momento, né, se essas figuras são do TNG. Eu acho que se refere à simulação de Unicorp, você mostrou mais para o final. Tá. Não, do TNG, eles são até do...
Ai, agora já não me lembro. Essa daqui, será? Não Eu me acho que são essas lembro agora. mesmas. Nossa, eu esqueci de colocar. Olha que feio, eu tentei colocar referência de todas as figuras Que feio. que não eram minhas, mas essa foi uma das que eu não coloquei, olha Talvez só, seja do não lembro Millennium. agora. Essas aqui são do Millennium, aquela em vermelho, né? São do Millennium, ainda bem antigas, né? Essas Acho que aqui, né? sim, aham. Né? Porque tem as Agora, VC, tem os modelos, deve ser dos anos 90 ainda. Essas aí. agora, Aquelas outras eu não, vejo sempre em vários seminários e tal, mas eu nunca sei qual é a origem delas. Se é do TNG ou não. Eu tenho a impressão que não são. Porque o TNG também tem simulações de gás, também, tem simulação bariônica além dos também. ralos de matéria escura. Eu Então, tô chutando, eu posso estar errado, viu? não, mas Só eu pra acho que sim. falar, pra não ficar no YouTube que eu mandei fake news pra vocês, viu? Não, inclusive peço desculpa aí, que eu realmente esqueci de colocar referência. Passou escorregadio aí nesse slide, não sei. É Agora o da onde slide que eu... 168, é isso daí, né? É isso Ah, mesmo. acho que é. Aham. É isso. Não sei, peço desculpa aí que eu esqueci de colocar Tudo bem. referência, coisa feia. Vamos lá, acontece. Mas essa aí já está público, acho que dessa aí já muita gente coloca essas mesmas coisas. Guimarães Ribeiro pergunta aqui no YouTube: a geometria do lenteamento muda com o modelo cosmológico? Sim. A geometria do lenteamento, não. O lenteamento mudaria se a geometria do universo fosse diferente. Não sei se é isso que foi a pergunta. Não sei se o nome geometria aí é no sentido geometria do universo, mas uma das coisas que é Eu possível. também não tenho certeza, talvez não mude se for. Talvez. Bom, não sei se geometria, no caso, pode ser referente a Friedman, Robertson Walker, ou geometrias, né? Então. Ou talvez com vapor, se tem curvatura não nula, né? Não nula, né? Mas, enfim, pelo que você falou, vai mudar, sim, de acordo com o modelo cosmológico, né? Sim, a predição. Então, se geometria, por essa pergunta, quer dizer geometria no sentido lá o K, né? Se o lambda, o ômega de K, qual que é a geometria, se o universo é plano, etc. Mas sim, a geometria mudaria a predição teórica do efeito de lentes na CMB e de galáxias, sim, tem independência cosmológica. Agora, não sei, não tenho certeza qual que é o significado dessa palavra geometria aí. Geometria do universo. É isso. Então, isso. Então, através do lenteamento, inclusive, a gente pode usar para testar a geometria do universo, sim. Porque esse parâmetro é bem degenerado, né, com outros parâmetros cosmológicos, e geralmente quando a gente inclui dados de lentes, ele ajuda a diminuir essa degenerescência. Então, sim, é dependente da geometria do universo, sim. Sim. Essa pergunta do Isaac, né? Quais perspectivas se espera com o lançamento e colheita de dados do James Webb Space Telescope, que será lançado na próxima semana? Aliás, eu nem sabia que ia lançar na próxima semana, finalmente, né? Tô Porque esperando depois de anos. tanta. Depois esperando há anos o James Webb, desde quando eu estava no doutorado ainda, desde quando você e eu, a gente estava no EN ainda, né? E nunca foi lançado, né? Mas eu tô surpreso de estar sendo lançado de fato. Ele ia ser lançado essa semana, eu acho. Foi adiado para o dia 24. Vai ser lançado na véspera de Natal. Eu acho que Natal. Não, eu acho que tem que agradecer por estar lançado, né? O W First, eu acho que morreu de vez, né? Mas, ok, quanto ao James Webb, qual a perspectiva dele, talvez, Então, esses dados? sem Esse dúvida, trabalho. sem dúvida, o James Webb ele vai ser muito bom para muita coisa, né? Para exame de muitas galáxias a muito alto redshift que a gente não tem acesso hoje em dia. Mas eu não sei exatamente, para ser honesta, é um dos satélites assim que eu não estou muito por dentro do que de qual é o forecast, assim, qual é a predição para esse tipo de ciência exatamente que eu tenho feito, assim. Eu estou um pouco por fora, não sei dizer, assim, para além de mapear galáxias em alto redshift, então naturalmente análises do tipo distribuição de galáxias, mapas igual eu mostrei, cadê aqui, né? Certamente vai ser muito útil, mas não
sei te falar, assim, por exemplo, qual que é a melhoria com relação a dado de lenteamento, por exemplo. Não tô por fora mesmo, não sei responder essa pergunta muito bem, não, para lentes. Tá eu ótimo, tenho ficado mais focado com relação a Vera Rubin mesmo, né? Que é o que, enfim, para lentes, e o próprio Euclid e tudo mais, que eu mostrei até os valores, né, que a gente espera. Mas, Sim. que eu acho que eu mostrei aqui. Mas não sei, assim, agora com um dado o valor que é esperado no caso do James Webb. Desculpa, Na verdade, eu estou pensando aqui também o que pode ser do James Webb, né? Assim, ele vai observar muitas galáxias, eu acho que pode ajudar, talvez em vínculo sobre talvez esse modelo de elipsidade, né, das galáxias, talvez possa ajudar, né? Eu imagino, né? Estou por alto, né? Eu sei que muita gente vai utilizá-lo também, porque como ele vai observar em frequências mais, como de onda mais maiores, né, do que seria o Hubble Telescope, ele vai conseguir acesso, talvez, tipo, a comando de onda próximos, né, que seria o infravermelho distante, quase no rádio, e já pode ser um telescópio, assim, um satélite que vai chegar e observar, talvez, um finalzinho da era da reinização e as primeiras galáxias, né? Sim, e sim. Mas complementar os toques em rádio que estão com esse propósito. Sim. Até onde eu sei. Aqui, deixa eu ver outras aqui. Tem mais 2 perguntas do Tem aqui duas perguntas do Hernandes, exatamente. A primeira delas, esse lenteamento de CMB é obtido estatisticamente fazendo-se uma espécie de integração ao longo da linha divisada? Sim. Essa é uma ótima pergunta. Então, a representação, o entendimento físico dele, deixa eu voltar, onde é que estava? Aqui, então. Então, o lenteamento da CMB, ou até mesmo de galáxia, né, é um mapa projetado num espaço bidimensional, né? Então, você imagina lá que os fótons são defletidos num espaço tridimensional, né, por conta da distribuição de estrutura em grande escala, mas o que a gente observa é um mapa 2D. Então, nesse sentido, sim, ele é uma integração ao longo da linha divisada, tanto de CMB quanto de galáxia, né? É um mapa projetado, né? Uma informação projetada, mas a forma que esse mapa ele é reconstruído, ele não é exatamente derivado dessa equação. No caso da CMB, a gente usa diretamente o dado da CMB em si, né? Aquela propriedade lá que eu mencionei, da quebra de anisotropia, enfim, aplica um estimador, que eu não entrei em tantos detalhes aqui, que é o estimador quadrático, porque tem uma matemática um pouco densa e, enfim, entrar em muito detalhe técnico. Mas, então, ele pode ser entendido como uma projeção bidimensional, tá? Esses mapas todos, é uma projeção bidimensional de campos 3D, então, por exemplo, esse potencial aqui gravitacional, ele é uma quantidade 3D, né, da matéria, que vem da distribuição de matéria. O próprio contraste de densidade que a gente vê lá no espectro de potência, né, quando a gente estuda o espectro de potência dessas quantidades, cadê? Agora já nem me lembro, já coloquei. Aqui, né, esse delta é uma quantidade 3D, mas o que a gente observa aqui é uma quantidade 2D, né, porque a gente integra aqui na linha divisada, em termos do redshift. Então, nesse sentido, sim, é uma projeção, mas aí a forma observacional que é feito para obter esses dados não é exatamente isso, assim, que é feito. Ótimo, obrigado, Gabriela. Outra pergunta aqui do Hernandes. A detecção no modo B da polarização da CMB indicaria a existência de outras gravitações primordiais proveniente de uma fase inflacionária? Então, eu responderia essa pergunta que sim, porém modificando a pergunta, porque não é que provaria a existência, mas imporia, com essa detecção do modo B, seria possível impor vínculos bem mais apertados do que a gente tem hoje em dia, né, em diferentes modelos inflacionários, inclusive modelos que que seriam possíveis aí uma existência de uma onda gravitacional primordial. Então, não é que indicaria... Se você barulho aqui, é porque tá passando um caminhão de lixo aqui na rua, tá? Vou só desligar o microfone.
coisas do home office. Não, e a do lixo extraordinário, sabe? Ainda por cima, sabe? Eu até poderia ir lá, mas enfim. Não, tranquilo. Então, não é que assim, aprovaria a existência, mas que a gente colocaria em vínculos bem mais restritivos do que o que a gente tem hoje em dia, sem a detecção desse modo, porque tem uma classe, dentro da classe de modelos inflacionários, a gente tem muitas opções. Eu não trabalho com isso, mas eu sei que, enfim, dependendo do modelo inflacionário, você teria ou não um cenário com modo B, e aí os limites superiores para a intensidade desse modo B, né, que é dado por a razão tensor escalar, ela seria diferente dependendo do modelo. Então, com a detecção desse modo B, a gente conseguiria colocar de origem primordial, né, porque sem ser de poeira e sem ser de lenteamento ou de outros efeitos secundários, a gente conseguiria impor vínculos bem mais restritivos, inclusive em modelos aí que teriam aí, que gerariam uma onda gravitacional primordial, tá? Então, eu respondo essa pergunta que sim, mas reformulando um pouquinho, assim, essa pergunta. Mas obrigada, é bem interessante essa pergunta. E... Carlos? É que tá um lixo aqui, né? É que tá o caminhão do lixo passando aqui, fazendo um maior barulho. Então, a pergunta aqui do Flávio Vinícius. Já leu o livro Uma Breve História do Tempo? O que achou dele? Olha, que pergunta inusitada. Sim, então, eu já li esse livro, inclusive tem uma história legal para contar, porque eu lembro que eu li esse livro pela primeira vez. Uma História do Tempo. Não, eu li esse livro, eu acho que eu estava no segundo ano do ensino médio, ou no primeiro ano, alguma coisa assim. E aí eu lembro que eu li, eu não entendi nada, vi um monte de palavra que, tipo, não fazia sentido para mim. E foi uma das motivações, inclusive, assim, que me fez estudar e querer fazer física na universidade. Foi porque eu falei, nossa, não entendi nada com esse livro, eu quero algum dia tentar conseguir entender que essas palavras, né, dá significado a essas palavras, energia escura, buraco negro, todos aqueles jargões da cosmologia, né, que tem ali. Mas eu li esse... Então, não li de novo, desde então. Eu deveria ler, porque se brincar, até hoje eu não entendo muita coisa que tá lá, então acho que talvez eu não tenha relido para não me frustrar, para ver que não adiantou fazer doutorado em cosmologia, que eu ainda não vou entender muita coisa. Eu vou te falar, esse livro também foi um dos livros que me motivaram a fazer cosmologia. Eu li ele quando era calor na FRJ. Eu não era estudante de física quando entrei, né? Eu não entrei no vestibular para física, eu entrei para engenharia, meu passado negro, né? E aí, mas eu li esse livro na biblioteca, me chamou a atenção e me motivou a um dia, nossa, eu quero entender isso mais a fundo, né? E, bom, mudei para física, né? E agora o resto é história. Breve história do tempo, inclusive, né? Já tem, se eu vou falar em idade, né? Isso aí já tem uns mais de 15 anos, isso aí, né? Então, assim, me motivou também, né? Apesar de também que eu não entendi nada na época. Eu tinha só uma muito superficial familiaridade com o que era buraco negro, energia escura, pelo que eu vi em documentários e coisas por aí afora, na internet. Nem internet eu tinha na época, mas documentário na TV, basicamente. E me motivou também, né? Legal. Falar em trauma de livro, eu tenho do Universo da Casca de Noé, né? Que para mim foi um clássico também, que eu fiquei sem entender nada. Ei, Carlos... Mas então, e também eu li no início da graduação, então as coisas mudam, né? A gente pode começar sim.